bem que eu vim, Jesus. Glória a Deus, que noite de festa, de júbilo, de celebração. Irmãos, como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. É melhor estar às portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Levante uma das suas mãos aí agora. Pai, nós queremos render graças ao Senhor por toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo aquilo que o Senhor tem liberado como manifestação do teu favor, da tua graça, da tua misericórdia sobre nós. Nós erguemos as nossas mãos agora e levantamos as nossas vozes em adoração, em júbilo, em reconhecimento, Senhor, a tua glória, em reconhecimento da tua presença. Estamos aqui, viemos a esse lugar por causa do teu nome, por causa da tua presença, Senhor. Quando o Senhor está conosco, quando o Senhor se faz presente aonde nós estamos, reunidos em teu nome, nós sentimos a força do teu nome, o peso do teu nome, a unção do teu nome. Obrigada por essa noite, obrigada por esta abertura de conferência. Se estamos aqui é por causa do Senhor. Foi o Senhor que abriu essas portas. Essa igreja está aqui por causa da tua palavra. Cada um desses homens, cada uma dessas mulheres, cada uma destas famílias que tem chegado até essa cidade, que tem chegado até esta casa, tem vindo aqui por causa da tua presença, tem vindo aqui atraídos pela palavra do Senhor. É esta palavra que tem despedaçado julgos, é esta palavra que tem destruído cadeados e fortalezas da maldade. É por causa desta palavra que nos levantamos, mesmo quando estamos tristes. É por causa desta palavra que a depressão não vence. É por causa desta palavra que aonde há guerra, há também direção do teu Espírito. É por causa desta palavra que não ficamos perdidos neste país. É por causa desta palavra que a saudade não é maior do que a tua vontade. É por causa desta palavra. É por isso, Senhor, é por isso. Estendemos as nossas mãos em reconhecimento. Curvamos as nossas cabeças em súplica. Rogamos, continua manifestando sobre nós a tua misericórdia, Senhor. Continua falando conosco, porque quando o Senhor fala, a tempestade do nosso interior se acalma. Quando o Senhor fala, a esperança é renovada. E aquilo que pensávamos que não tinha mais jeito, recebe de ti uma direção, um norte, um rumo, um destino, Senhor. Presenteia estes 3 dias de conferência com destino, com rumo, com caminho, com direção. E que toda dúvida, toda incredulidade, todo espírito de fracasso, todo sentimento de desistência seja afrontado, diminuído, vencido pelo Espírito do Deus vivo que governa sobre este lugar. Renova a nossa esperança. Como propõe o tema, molda-nos como barro na tua mão. Nos aproxima da tua mão nestes dias. Senhor, fortalece o propósito no coração de cada um aqui, como tu fizeste com Daniel. Fortalece, Senhor, para que aqueles que estão aqui hoje não te busquem como quem buscam qualquer coisa, dizendo hoje sim, amanhã não. Mas não, Senhor, que eles sejam fortalecidos no propósito de mergulharem. De mergulharem.
de mergulharem, 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 mergulharem. Há um convite do Espírito Santo de Deus, e Ele está dizendo: vem, vem, vem mergulhar, mergulhar. Ah, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, queremos atender o Teu chamado. Que sejam dias onde dons sejam distribuídos, missionárias se levantem, pregadores se ergam, cantores se levantem, distribui dons, talentos. Pai, em nome de Jesus, eu te oro. Essa igreja se propôs a fazer uma conferência com menos de um ano, Senhor. É o desejo de te servir. Ouve o clamor desse teu povo. Veja a lenha que eles estão colocando em ordem no altar. Faça algo inédito aqui, para a honra e glória do teu nome. Põe a mão no seu coração. Ainda na tua presença, continua falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz. Não voz de Camila, não voz de homem, voz de Deus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Quem orou em concordância, diga: eita glória. Aleluia. Mistura essas palmas aí com glória a Deus e aleluia. Oh glória! Aleluia! Sabe como é que a gente sabe que está numa igreja pentecostal? Não é quando a gente faz um barulho, é quando a gente faz um barulho específico. Se puder abrir um pouquinho mais, tirar o compressor aqui do retorno para mim, por favor. É quando você ouve alguém naquele ambiente dizendo glória, e você se sente quase na obrigação de reagir dizendo aleluia. Já percebeu? Aleluia! Glória a Deus! É pentecostal. De pé, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Ah, ok, claro. Inclusive, foi bom o senhor ter me lembrado, pastor Christian, de que amanhã eu ministro também, permitindo o Senhor. Porque Deus colocou um propósito em meu coração em cima desse tema, moldadas. Não necessariamente para falar do vaso, do barro, ou propriamente de Jeremias capítulo 13. Mas para falar, principalmente, do processo de molde. E as mãos de Deus, como oleiro, trabalham nos moldando, utilizando um fator que às vezes é esmagador, chamado tempo. Então, nesses 3 dias, eu queria trabalhar com vocês essa perspectiva do Deus que age no tempo da nossa espera ou do nosso processo, porque todos nós estamos aqui subordinados a esse fator, né? O fator tempo. Todos, os que gostam de esperar, os que não gostam de esperar, os que sabem esperar, os que não sabem esperar, os esperançosos, os não esperançosos, os pacientes, os ansiosos, todos aqui estão subordinados, por que não dizer às vezes até humilhados, dentro do processo do tempo. Então, hoje nós começamos, eu queria que você encarasse isso como se fosse, de fato, o que é uma conferência, né? Onde vai ter continuidade. Então, amanhã eu te espero aqui, às 6 p.m. Gastei tudo que eu tinha nesse momento, não sai mais nada. Eu dei meu melhor, Deus viu. Então, a gente continua amanhã e eu queria que você entendesse isso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: hoje o culto começa, mas não termina. Olha para mim, como é que funciona isso? Foi dada a abertura hoje, começou e você veio. Eu quero que você entenda que quando o culto terminar hoje, amanhã você continua em estado de culto. Olha para mim que eu estou falando bem sério com você. Amanhã não é dia de bater em criança. Dia nenhum é, Camila, vigia, amém, ok? Mas eu digo, sobretudo, amanhã não é dia de gritar, não é dia de ter aquela DR. Você já está esperando um tempão
Ai, quer ter amanhã, não está vigiando, o cão vai entrar. Amanhã é dia de você dar continuidade como oferta viva ao culto. Amanhã você continua em espírito, em oração, em ligação, ok? E depois, também, para que no domingo você possa fechar aqui. Quem entendeu, diga amém. Então, que horas começa amanhã? Não, em inglês, por favor. É isso aí. Estamos juntos amanhã, se Deus quiser. Marcos, capítulo de número 5. Pastor Christian, muito obrigada. Eu estou muito honrada. Pastora Daniele, muito honrada de estar aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção, pela moeda mais cara do mundo que vocês estão oferecendo para a gente, que é tempo. Porque tem gente que te convida, mas te deixa meio avoado aí, né? E eles não, sabe? Eles dedicam realmente tempo. Hoje eu pensei que nem ia ver a Dani direito por causa da conferência, mas não. Ela chega junto do começo até o final. Se eu pudesse dar um nome para vocês, ia ser Cirineu. Eles levam a cruz até o fim. Muito obrigada. Larissa, Ashley, Deus abençoe. É bom ver o testemunho que vocês estão dando. Deus conserve vocês, viu? Família abençoada. Quem achou, diga amém. Versículo 22 em diante. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Qual é o nome dele? O qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia e que já havia padecido muito a mão de vários médicos, despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia ela consigo mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. Imediatamente ela tocou e se estancou no corpo a hemorragia, e ela sentiu estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E responderam-lhe os discípulos: mestre, a multidão te aperta e tu perguntas: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga. Quem lembra dele ainda? Qual era o nome dele? E disseram para ele: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Versículo 39. Ao entrar lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Versículo 42. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos se assombraram com grande espanto. Diga amém por essa palavra. Amém. Senta dando glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela ganhou tanto destaque nesse contexto aqui do capítulo 5, que perceba que a narrativa aonde nós começamos a leitura dessa noite começa falando sobre Jairo.
E a gente acaba gastando muito mais tempo enquanto estamos tentando falar ainda sobre Jairo, haja vista que a introdução do texto começa com Jairo, mas a gente acaba falando muito mais tempo sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela ganha um holofote dentro dessa cena por causa da fé dela. É uma mulher de muita fé. Tanto é que na epígrafe do texto, que é aquela parte em negrito, que vem escrito em algumas bíblias, né? Bíblias, quando tem o títulozinho, não vem falando sobre Jairo. Está tudo dentro do mesmo contexto e o título da narrativa fala: a cura da mulher do fluxo de sangue. Tão grande é a atenção que é dada a ela por causa da ousadia da fé dessa mulher. Eu devo ter umas 4 mensagens só dentro desse texto. E se eu não vigiar, ela tira a minha atenção de falar o que eu tenho que falar, que hoje aqui é sobre Jairo. Por causa do nível de fé dela. É algo realmente extraordinário. Mas veja, até para que ela viva o que ela viveu dentro desse contexto aqui, que foi essa cura milagrosa, isso só aconteceu porque Jairo abriu o caminho para ela. Isso vai acontecer dentro de um itinerário que foi aberto a pedido de Jairo. Jairo era o principal da sinagoga, e eu quero que você não entenda isso apenas como se Jairo fosse o pastor de uma igreja. Irmãos, nesses dias aqui, um decreto da sinagoga já havia sido deliberado. Todo aquele que tivesse qualquer atitude ou profissão de fé que declarasse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias ou o enviado de Deus, deveria ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga, e é necessário a gente falar sobre isso dentro da nossa cultura ocidental, que isso não tem a ver com trocar de igreja ou ficar destituído de um cargo. Abre aspas para o que eu vou dizer aqui. A religião do judeu, ela não é tida como aquilo que nós conhecemos como religião católica, protestante. Não, ela é étnica. Você não se converte judeu, compreende? Logo, pertencer a uma sinagoga é muito mais do que qualquer categoria denominacional. É fazer parte de um clã étnico que te respalda como judeu. O que isso significa, Camila? Significa que quando você era expulso de uma sinagoga, você não perdia a sua associação a um grupo de pessoas. Não, você perdia parte da sua própria identidade social. Como assim, Camila? Vou te dar um exemplo bem rasgado que é para todo mundo entender. Vamos supor, você está lá na sinagoga, principalmente ele que é um principal, seria o que nós entendemos como um dirigente daquela sinagoga. Se você é expulso de uma sinagoga, você pode ter dinheiro que você não vai comprar mais. Seus contratos dentro daquela sociedade vão cair por terra. Por que Nicodemos, por exemplo, seguia Jesus à noite e José de Arimateia foi considerado discípulo só depois da morte de Cristo, compreendendo que ele perderia todo o seu patrimônio e tudo que ele possuía se dissesse ou tivesse qualquer atitude que demonstrasse que Jesus era o Cristo, por causa desse edito. Uma vez que você fosse extirpado, ou como diria dentro do catolicismo, né? Excomungado de dentro dessa sociedade, dessa cultura, você não teria jamais uma inserção. Era tido como um gentil, como um samaritano, como um cão dentro daquela sociedade. E a partir do momento que você passava a viver esse contexto, sua família não te reconhecia mais como um membro. Então, o filho deixava de ser filho, o pai deixava de ser pai, o primo deixava de ser primo. Eu não te reconheço mais como nada. Então você tem dinheiro, mas não compra. Você mora numa casa, mas não tem lar. Você pertence a uma geografia, mas aquela geografia expele você. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu quero que você entenda o que Jairo está colocando em jogo quando ele decide buscar Jesus para curar a filha dele. Ele não está trocando de igreja, ele não está mudando de pastor, ele não está trocando de religião, ele está pegando a identidade que a sociedade deu para ele e está trocando. Ele está dizendo, não que isso não seja importante, só que a prioridade da vida dele foi reorganizada. Eu quero dizer, e já quero começar a aplicar profeticamente as direções que Deus me confiou para esses dias. Você
dentro dessa nação e no contexto que de um tempo para cá você foi inserido, está começando a sentir a ausência de pertencimento de alguns grupos. Grupos às vezes até familiares. Grupos às vezes até eclesiásticos, igrejeiros. E você não entende por que eu não me sinto mais como se. Porque coisas aconteceram na sua vida que te fizeram ter que reavaliar as suas prioridades. Deixa estar que prioridades é uma palavra que caiu no uso do plural de 10 anos para cá. Antes, prioridade jamais era conjugada no plural. E por que não, Camila? Porque prioridade estabelece o entendimento daquilo que não pode ser tirado nem acrescentado, mas que é único. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Prioridade diz respeito àquilo que é e àquilo que é primeiro. Logo, você não tem prioridades. Isso aí é uma junção comportamental de palavras que a gente aplicou para encaixar todos os nossos interesses numa plataforma só. Mas gramaticalmente falando, a expressão disso não deveria existir. Não se deveriam ter prioridades. Deveria se ter apenas. Vou te dar um exemplo. Por que eu estou explicando isso? Porque é tão importante colocar isso na tua cachola. Quando não existiam prioridades, você sabia que Deus não estava entre elas. Logo, Deus não era prioridade. No sentido plural, ele não estava entre outras coisas que também são importantes. Deus não era prioridades, não estava entre as nossas prioridades. Porque antes ele era a nossa. Vamos lá, sem plural, a nossa. Ô Camila, mas Deus continua sendo o único na minha vida. Mas é aí que você entende com maior propriedade o peso da palavra prioridade. Deus é o único, Ele é o único. Eu sei que se você falhar, não vai ser por adoração a outro Deus. Aqui nessa noite até quem diga que está afastado ou se diz desviado. Mas eu sei que você não é desviado. Sabe como é que eu sei que tu não é desviado? Porque tem um monte de gente que quando afasta, busca muitas outras coisas. Você continua acreditando que somente Deus é único, somente Deus é verdadeiro, somente Ele é Senhor. Vai ouvindo aí. Então, depois de um tempo de relacionamento com Deus, você não negocia mais a exclusividade do lugar único de Deus. Só que hoje a pregação para nós que somos cristãos já não diz mais respeito a ter que pelejar para dizer o lugar que Deus deve estar como único, mas a ter que reciclar a nossa mente para ensinar que Deus não é apenas o único, mas Ele também quer ser o primeiro. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender? Se a gente não vigiar, e muitos de nós estamos sacudidos, sendo sacudidos pelo Senhor aqui nessa noite. Porque uma das coisas que o Espírito Santo de Deus tem falado na nossa mente é o seguinte: eu não brigo mais para ser o único. Eu sei que eu sou o único na sua vida. Você não me adora, você não adora outro Deus nem no seu dia mau. Nem no seu dia mau. Nem no seu dia de maior desesperança você deixa de crer que Deus existe. Agora, por que sua vida espiritual não anda bem? Por que sua vida devocional não caminha bem? Não é porque Deus deixou de ser o único, é porque Deus deixou de ser o primeiro. É o WhatsApp. A primeira coisa que você faz quando acorda é pegar no telefone, porque normalmente o despertador já vem pelo telefone. Normalmente Deus é depois que você vai refogar o arroz. Deus é depois que você levou as crianças na escola. Deus é quando você tiver um tempo disponível. Deus é se sobrar um dia na semana. Vamos falar rasgado? Deus está dizendo: eu não preciso me impor como único. Eu sei que você não adora nenhum outro além de mim. Só que a questão de um tempo para cá não é mais sobre eu ser o único, é sobre eu voltar a ser o primeiro. O nível de renúncia de Jairo colocava tudo que era reputação, especulação e status em segundo plano. Aconteceu algo na vida dele. Quem ainda está comigo, diga amém. Aconteceu algo na vida dele, aconteceu algo na casa dele, que fez com que a prioridade fosse Jesus. E é lindo isso, porque eu não estou aqui pregando levianamente, irmãos, que reputação não é importante, que status não é importante.
Eu fui ajudada na criação, né? Porque tive muita convivência com a minha avó, tanto materna quanto paterna. E como a gente sempre viveu ali em bairro, não se tinha crédito e dinheiro como se tem o fluxo hoje. Então muita coisa era comprada e colocada no caderno. E graças a Deus eu cresci dentro de uma família onde bastava você ter um nome para você chegar lá na venda, ou desculpa a expressão, mas era o termo que a gente usava na época, na barraca. E qualquer coisa que você comprava, aí o dono do estabelecimento dizia: bota no nome da dona fulana? Sim, é no nome da dona fulana. Minha avó acertava uma vez por mês, porque ela só acertava quando recebia o salário. Então durante aquele mês, o que precisasse, você ia retirando. Era só chegar lá e dar o nome da minha avó. Não significa que a gente tinha crédito para pegar tudo, mas se eu pegasse algo no nome da minha avó, mesmo que tenha sido que ela não mandou eu pegar, no final do mês ela pagava. Podia me dar uma surra depois, mas ela pagava, porque ela dizia assim. Eu cresci ouvindo minha avó dizer assim: ó, pobre não tem nada, tudo que o pobre tem é um nome. Honre seu nome, valorize o seu nome. Então eu não vou falar aqui levianamente: ah, não ligue para o que dizem de você, não ligue para o que pensam de você. Não, irmão, testemunho, crédito se constrói com reputação. Então isso é importante. Só que o que Deus está me mandando dizer aqui nessa noite, que vão acontecer ao longo dos anos coisas dentro da sua casa, aonde por maior que seja seu sonho, sua reputação, a vaidade do seu nome, a honra da sua casa, Deus está dizendo: se eu não for colocado lá, não veja, eu não estou fazendo uma ameaça, eu estou te dando uma direção clara. Deus está dizendo: acontecerão coisas na sua casa todas as vezes que você não entender que não basta eu ser o único, mas eu preciso ser o primeiro. Se eu não for o primeiro, eu vou mexer na tua casa para que você volte a entender que eu não estou junto com o plural, eu não estou junto com as demais coisas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não sou aquele que você recorre só na hora do desespero, mas se você se esquecer de quem eu sou, vão acontecer coisas na sua casa para te fazerem lembrar que não basta eu ser o único, eu quero voltar a ser o primeiro. Às vezes a gente acha que Deus vai se adequar a um lugar. Não, Deus está vendo que eu não posso, Deus está vendo que eu não tenho, Deus está vendo que eu não sou, Deus está vendo que eu estou ocupada, Deus está vendo que eu estou correndo atrás, Deus está vendo isso, Deus está vendo aquilo. E Deus está dizendo: estou vendo tudo e não concordo com nada. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É mandamento: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Jairo entrou numa situação aonde ele reconheceu que a vida da filha era mais importante do que os contratos que ele poderia perder por buscar Jesus pela vida dela. Deus sempre vai honrar um homem, Deus sempre vai honrar uma mulher, Deus sempre vai honrar um jovem que tem discernimento de prioridade. Olha isso. É importante a vida que ele tem? É importante o nome que ele construiu? É importante o cargo e o ofício que ele executa? É nobre? É também. Mas ele compreendeu que nenhuma dessas coisas poderia salvar a vida da filha dele. E quando a vida está em jogo, a vida não pode entrar em disputa. A vida precisa ser a escolha certa. Camila, eu não estou entendendo. Deus está falando abertamente: a escolha pela vida. Escolha pela vida. Escolha pela vida do teu casamento. Escolha pela vida dos teus filhos. Escolha pela tua vida espiritual. Priorize Deus. E tendo Ele como governo de todas as coisas, tudo que está fora do lugar vai encontrar lugar, se Deus for a prioridade. Então ele compreende, ele não está indo de maneira leviana nem emocionada. Ele sabe o que está em jogo, sabe o que vai perder, mas ele é intencional. Segunda coisa, Deus quer que nós utilizemos esse tempo de dificuldade com intencionalidade. Todas as vezes que a sua casa estiver em processo de luta, luto, problema emocional ou financeiro,
Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: me busque com intencionalidade. Eu vou falar rasgado. As pessoas acham muito bonitinho gente que diz assim: ah, Deus sabe, eu não oro pedindo nada, eu não tenho coragem, eu só oro agradecendo. E acha que isso é exemplo de humildade. Eu até acho cativante, mas isso não é bíblico, isso não é a verdade e isso não é funcional. Ok? Eu não estou dizendo que você não deve orar agradecendo. Eu não estou dizendo que você não deve orar em gratidão. Eu não estou dizendo que sua devoção não deve ter adoração sincera. Só que isso não substitui a necessidade de pedido. Duas verdades. Primeira, toda oração, antes de mais nada, deve ser um ato de humilhação. Deixa eu ver se você aprendeu. Toda oração, antes de mais nada, antes da intenção do que eu vou pedir, desejar, adorar ou receber, toda oração deve ser um ato de humilhação. O que isso significa? Significa que quando eu vou buscar a Deus, seja por qual motivo for, para pedir, receber ou agradecer, eu devo ir com a consciência de que eu preciso sempre. Mesmo quando eu não estou precisando de nada, eu preciso sempre. Mesmo quando eu não estou querendo nada, eu preciso sempre. Entende? Coloca isso na tua cabeça. Mesmo quando eu não tenho nada, eu preciso sempre. Mesmo quando eu não estou precisando de nada, eu continuo precisando sempre. Toda oração deve ser um ato de humilhação. Uma vez que toda oração deve ser um ato de humilhação, eu não posso me aproximar de Deus sem intenção. Logo, se eu vou agradecer, então eu vou me posicionar focada em que vou agradecer. Não vem com essa conversa fiada de dizer que só quer agradecer, mas na hora de dobrar o joelho você diz assim: Deus, eu te agradeço por tudo, e nem você sabe listar o tudo. Não, intenção. Primeira coisa, ato de humilhação. Segunda coisa, a oração precisa ser com intenção, intencional. Meu Deus, você precisa, eu preciso sermos mais intencionais. Mas há como é que eu vou dizer? Um véu espiritual ou religioso que quer colocar pra gente que crente bom não pede. O crente bom mesmo, ele não pede nada, ele só agradece. O que me irrita é que esse crente que não pede nada não consegue agradecer pelo que os outros recebem. Porque na verdade ele não pede, não é intencional na vida de oração ou na procura dele por Jesus quando ele precisa. Não porque ele de fato não precisa, mas porque a culpa de quem não foi alcançado verdadeiramente pela graça ainda é tão grande que ele não tem coragem de pedir. Ele acha que nunca vai ter crédito para pedir, e de fato ele nunca vai ter, não importa quanto jejum ele faça, porque não é sobre isso. Mas o religioso e o falso espiritual não conseguem entender isso. Depois que ele jejua muito, depois que ele ora muito, depois que ele faz muita campanha, depois que ele faz voto, depois que ele apresenta todos os propósitos, aí ele pensa que pode começar a pedir. Deixa estar que diante de Deus, ele antes e ele agora não muda o fato de não ter autorização para pedir. Então veja, eu acho isso lindo. O texto diz que Jairo buscou a Jesus, colocou tudo isso em cash, e ao chegar lá o texto diz que ele se prostrou aos pés de Jesus. Vamos lá para a gente não esquecer, ele se prostrou aos? Mas eu acho maravilhoso, ao se prostrar aos pés, ele vai direto no ponto, e ele diz assim: rogo-te que venhas em minha casa e que imponhas as... Rogo-te que venhas em minha casa e que imponhas as mãos sobre a minha filha, para que tocando ela sare e viva. Esse é o clamor de Jairo. Quando você vê ele aos pés, você diz: ato de humilhação verdadeira. Mas quando você vê ele pedindo as mãos, você diz: sabe exatamente o que veio e sabe exatamente o que vai pedir. Aí você olha para o texto e diz assim: Camila, isso é questão de perspectiva. Camila, eu não quero ser um crente interesseiro, nem eu. E é por isso que eu não estou pregando sobre interesse, eu estou pregando sobre intencionalidade. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: aos interesseiros eu não dou o meu tempo, mas aos intencionais eu darei até o que não me pediram. Pegue na mão de alguém aí agora, pegue na mão dessa pessoa. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso, não pede licença não. Só pega na mão dessa pessoa e faz ela entender que ela não está numa noite de entretenimento gospel. Faz ela entender que ela entrou numa casa de profeta. Ela entrou num lugar onde tem intenção e palavra. De mãos dadas com ela,
dela. Diga assim para essa pessoa: não sou interesseiro, mas sou altamente intencional. Sacode ele e diz: seja mais intencional. Seja mais intencional. Não pense você, diz Tiago, que aquele que se aproxima de Deus sem saber o que quer, receberá dele alguma coisa. Quer falar de fé? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso está no mesmo contexto. Eu vou repetir: é necessário. Eu não oro porque eu preciso disso ou daquilo. Eu oro porque a única maneira que eu conheço para falar com Deus e a única maneira de sobreviver neste mundo é falando com Deus. Gente, a nossa vida não muda quando a gente fala de Deus. A nossa vida muda quando a gente fala com Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador. É galardoador daqueles que o buscam. Então assim, você tem que parar com isso. Eu vim falar abertamente porque pedi e não recebeste porque pedi. Um outro texto que se aplica muito a isso é: errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder que há nelas. Quando você ora a palavra, Deus não tem outra alternativa a não ser te responder, porque Ele vela para cumprir com a sua. Quando você aprende isso, você não ora sentimento nunca mais. Você só ora dizendo assim, ó: tem dia que eu chego na presença de Deus, tem dia que eu estou mais ousada, não sei, parece que o sangue carmesim está mais grosso. E eu digo assim: Senhor, hoje eu não vim te pedir nada de mim, eu só vim pedir o que tu disseste que faria. E tu disseste. Aí eu começo a falar as coisas que ele disse. E na minha cabeça parece que eu vejo Deus dizendo: não estava merecendo não, mas como eu disse. Que é galardoador daqueles que o buscam, é o texto que eu repeti aqui para vocês. O que isso significa? Que o próprio Deus tem expectativa de que você chegue desejando, esperando. Ah não, Camila, com todo respeito, tá? Filosoficamente é lindo, mas não é teológico a frase: eu não adoro Deus pelo que Ele faz, eu adoro Deus pelo que Ele é. Lindo, licença poética, vou cantar até morrer, não me perturba, ok? Isso é um assunto resolvido. Agora, vamos para a palavra? O Senhor disse assim no livro do Deuteronômio, o último capítulo. Deus falou assim para Moisés: compõe uma canção que conte sobre os feitos de tudo que eu realizei neste deserto, desde o dia em que eu vos livrei da casa da servidão, ou seja, do Egito, até o dia que eu os introduzi na terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Fala tudo, Moisés. Fala que eu fui coluna de fogo durante a noite, nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Fala que eu fiz maná descer do céu, água sair da rocha. Fala que eu fui o vento que soprava no oriente enquanto o povo dormia. Fala que eu fui a palavra no cajado que abriu o mar diante do povo enquanto marchava. Fala que eu sou aquele que tirei azeite da dura pernedeira. Fala que eu sou aquele que vou introduzir eles numa terra que mana leite e mel. Eita, e Deus foi falando: fala tudo, Moisés. Escreve, compõe a canção e ensina os filhos de Israel a cantar esse hino. E aí Deus vai dizer assim: para que os filhos deles, ou seja, os que não vão passar pelo deserto, mas os que vão habitar ou nascer em Canaã, para que os filhos deles, ao ouvirem a canção que fala sobre o que eu fiz, saibam quem eu. Então você só passa a conhecer quem Deus é quando passa a se relacionar com aquilo que Ele faz. Hoje você pode ser fiel pelo que Ele é, mas você conheceu Ele pelo que você precisava que Ele fizesse. E esse relacionamento é intransferível. Uma outra pessoa não consegue transferir a experiência que ela teve de Deus. Deus é igual comida nesse aspecto. Eu posso beber essa água aqui. Imagina que Deus é essa água. Eu posso beber essa água aqui agora e dizer para você: refresca, sacia, é agradável, deve ser um pH 7, 8, ou melhor, 25. Agora, o fato de eu tomá-la aqui, explicar para você como é, sacia teu palato, umedece o céu da tua boca. Por isso o salmista vai dizer: provai e vede. Isso é pessoal. Isso não é para quem vê, isso é para quem prova.
Assim é a nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Você tem que provar. E como é que você prova? Quando Deus prova, através dos seus feitos, que Ele é capaz de fazer coisas que nenhuma outra pessoa poderia fazer no seu lugar. Vamos falar mais abertamente sobre isso daqui, ó. O que faz você adorar a Deus hoje, não é o fato de eu te dizer de quem Deus é, ou quem Deus é, mas é o fato de que você conheceu Deus em algum momento da sua vida. O temor não pode ser transferido. Ele só é produzido através de um relacionamento sincero. Ah não, Camila, mas eu sou tão fiel a Deus que eu adoraria a Deus mesmo que Ele não tivesse feito nada, nem mesmo entregado seu Filho Jesus. Apenas pelo conhecimento eu adoraria. Conversa fiada. E por que que isso não é uma verdade? Porque senão você também poderia fazer de mim sua deusa. E poderia fazer de qualquer outra pessoa também o seu Deus. Se isso fosse só por uma convicção de palavra. Mas não é, é por demonstração de poder. Então Deus demonstra poder e você teme. Ah, isso não é romântico, não é romântico, mas é bíblico. Com todo respeito, filhão, você não adora a Deus só porque Ele é bom, você adora a Deus porque Ele é poderoso. E por isso você o serve. O que você acha que faz uma mulher que a vida inteira foi tida como amante dentro de um relacionamento e de repente desvencilhar-se daquele que era o sustentador da sua vida por amor a Jesus? Como fazem tantas mulheres ao conhecer Deus, ao ponto de que aqueles que outrora usufruíam de intimidade com elas dizem: você vai me deixar por causa de igreja? Porque eles não conseguem entender que é por causa de Jesus, o amor arrebatador, o salvador, o remidor de sua alma. O que é que faz um homem parar de aceitar um suborno que em tese aumentaria o patrimônio dele aqui na terra por pura fidelidade a um Deus invisível? Uma experiência real com o poder de Deus é o que faz você renunciar a amores, é o que faz você renunciar a dinheiro, é o que faz você renunciar a qualquer coisa falsa, mentirosa, pecaminosa e errada. Não é o fato só de saber quem Deus é, mas é ter experimentado algo que Ele tenha feito. Quando você bota isso na balança, você diz: Ele dá conta de ser o meu Deus. É exatamente dessa maneira. Jairo entendeu que a identidade social não dava conta de levantar sua filha, que o senso de pertencimento de grupo não seria o suficiente para fazer ele superar o trauma da perda de uma filha. Mas ele entendeu que na balança da renúncia, se Jesus pudesse oferecer cura, Jairo poderia oferecer renúncia. Alguém pode olhar numa perspectiva falsamente humilde e dizer: eu não acho justo o que Jairo fez. Ele deveria ter adorado independente do que viveu. Só que Deus não olha para a justiça como eu e você. Deus olha para a verdade. Você quer ver outro exemplo? Jacó disse assim para o Senhor: se de tudo tu me abençoares, o dízimo de tudo que tu me deres eu te darei. Aí eu te pergunto, ele já não tinha que dar o dízimo muito antes, haja vista que o dízimo já existia desde a ordem de Melquisedeque e ele já era experimentado nisso? Sim ou não? Sim ou não? Mas olha o que ele está dizendo. É a partir de agora. O que ele está dizendo? Não é pelo que eu ouvi ou vivi dos outros. Esse pacto quem está fazendo sou eu e o Senhor. Se de tudo o Senhor, ou seja, se eu provar da tua mão, se eu entender que a tua mão sustenta o tipo de vida que eu estou disposto a renunciar para viver da tua mão, de tudo eu te darei. Então o que ele está dizendo para Deus? Ele está colocando uma condição. E tem gente que acha isso errado. E no auge da minha vida politicamente correta, eu também acharia. Só que Deus olha isso e pesa na balança da verdade. Para Deus, se tem verdade intencional, tem integralidade, Ele recebe. A moeda que mexe o câmbio do céu não é perfeição, é verdade. Não é política, é verdade. É. Lembra daquela mulher que teve 5 homens na vida dela e o 6º não era dela? Jesus disse assim para ela: traze-me aqui teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Aí ele diz: tu disseste com verdade, porque tu já tiveste 5 e o 6º que tu tens agora não é teu marido. E aí ele termina dizendo para aquilo que ela acabou de responder para ele, dizendo assim: tu disseste bem. Parece até que ele está elogiando, não é?
Oh, Jesus, só está de brincadeira comigo? A gente pagando preço para ser fiel e essa mulher vem aí com 5, o sexto não é dela, ou seja, ela está no ato do erro. E o Senhor diz, disseste bem? Ele não está dizendo que o que ela falou foi bonito, mas ele gostou porque foi? Então ele continua ali. Agora com os fariseus ele não dedicava 5 minutos do seu tempo. Mas com essa mulher, sentou, conversou o dia todo. Depois aceitou conversar com os amigos dela. E o lugar que era só de passagem, o texto diz que ele ficou mais um dia lá. Por quê? Porque para Jesus, intenção tem a ver com a verdade do seu coração. Deus está dizendo, quer me conhecer aqui, como seus pais me conheceram lá? Quer viver comigo aqui, algo que você nunca viu ninguém viver na sua casa? Deus está dizendo, se humilhe aos meus pés, mas não tenha vergonha de dizer o que você precisa das minhas mãos. Jairo foi aos pés, mas intencionalmente foi direto na mão. Qual era o testemunho de Cristo aqueles dias? O testemunho era este, que todo aquele a quem Jesus tocava, este era curado. É isso que Lucas fala quando conta o testemunho de Jesus nesses dias. Por que essa mulher saiu correndo e tocou na orla das vestes dele? Porque ela já tinha ouvido o testemunho dele. Por que ela é uma mulher que ganha tanto destaque? Porque ela foi a única e a primeira a entender que não precisava ser tocada por ele, mas que se ela tocasse, ela também podia receber. Mas antes da mulher do fluxo de sangue, isso não existia. Por que a multidão está apertando ele a caminho da casa de Jairo? Por que essa multidão não foi curada igual essa mulher? Haja vista que se esbarrasse nele, poderia ser curado também. Porque você recebe de acordo com a perspectiva e a intenção do seu pedido. Como assim, Camila? A mulher colocou na cabeça dela, se eu tocar, quem vai receber sou eu. Como é que aconteceu? Quando ela tocou, quem recebeu? Agora, todos os outros que queriam receber, qual era a intenção? Se ele eu vou receber. Por isso a multidão aperta, porque o testemunho, de acordo com o relato de Lucas, era esse. E a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Estes quem, gente? Os que ele tocava. Então qual era a mentalidade da galera? Eu só posso ser curado se por ele eu for tocado. Por que Jairo diz assim, rogo-te que entres em minha casa e que impõe a mão sobre a minha filha? Porque o testemunho dele, que ele ouviu, é o testemunho que Jesus tinha na região. Se ele tocar, é curado. Se ele tocar, ressuscita. Rapaz, ele tocou no esquife, aonde trazia o filho morto da viúva de Naim. Imagina isso chegando no ouvido de quem está ouvindo. Como é que é, rapaz? O homem é tão poderoso que ele toca numa coisa imaterial. Ou melhor, material. E aquilo, ele passa a vida para o esquife e o esquife passa a vida para o menino. Então você imagina, é só ele tocar. Qual é o pensamento dessa multidão aqui? É só ele? Se ele tocar, a lepra vai embora. Se ele tocar, a paralisia some. Se ele tocar, a cegueira desaparece. Se ele tocar, então está todo mundo apertando. Está todo mundo apertando. Para quê? Para ele tocar. Toca. Por que ela recebeu na frente de todo mundo? Porque ela não podia ser por ele. Jesus nunca quebrou a lei. Nunca, Camila, nunca. Ué, mas ele curava no sábado. A lei tinha uma lei do sábado. E a lei do sábado regia que a vida era maior do que a lei. Tanto é que se você tivesse um boi e ele ficasse atolado no pasto, você podia ir lá e tirar o boi. Porque a vida é maior do que a lei. Então boi valia dinheiro, ovelha valia dinheiro. Então ninguém deixava o bicho se perder porque era sábado. Mas quando Jesus curava os outros no sábado, aí a cambada de fariseu dizia, quebrou a lei. Por que quebrou a lei? Porque curou no sábado. Por isso que na sinagoga, quando Jesus cura a mulher encurvada, ele vai gritar para os homens que estavam ali, dizendo, hipócritas, se fosse uma ovelha, estou falando rasgado, se fosse uma ovelha vocês tiravam, se fosse um boi vocês tiravam. Agora não pode o Filho do Homem libertar essa mulher que há mais de 18 anos estava oprimida por Satanás. Jesus nunca quebrou a lei. Essa mulher sabia, se depender dele me tocar para eu ser curada, eu não vou ser curada. Mas se tão somente eu. Aí eu não aguento, o carioca que mora em mim vem com força. Esquece. Por que, Camila? A situação dela era a pior de todo mundo. Quando Deus quer inaugurar um método novo através de você, Ele te deixa numa situação mais difícil que a de todos os outros. Porque haverá uma brecha que só pode ser vista por quem está exatamente na posição complicada que você está hoje.
Mas eu não vou falar dela, vou falar dele. Ela me irrita, ela vem, ela toma. Ela é muito terrível. Então veja, Jairo compreende. Se tocar, então ele tem que ir lá em casa, porque ele tem que. Lembra do centurião? Jesus disse: eu vou na sua casa. Ele disse: não, sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a um vai e ele vai, digo a outro vem e ele vem. Eu sei, eu reconheço a autoridade. Se tu liberar uma, vai acontecer. Jesus disse: nem em Israel eu vi tamanha fé. Então veja, intenção. Grite comigo essa palavra e diga intenção. Quando alguém diz aumente a tua fé, Deus está dizendo aumente a intenção. Pare de falsa modéstia. Não diga que quer ser próspero se você quer enriquecer. Diga: Deus, eu quero enriquecer. Não diga que você quer morar em qualquer lugar só porque você está procurando abrigo, porque abrigo até o governo dá. Se você está falando com Deus, diga: Deus, eu quero uma casa. E se souber o bairro, diga o nome da rua. Chega de falsa modéstia. Chega de falsa humildade. Deus está dizendo: eu trabalho com a tua intenção. Fale a verdade. É melhor Deus te confrontar por um erro ou por um pedido que não deveria ter sido feito, e nisto você vai conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, do que você seguir fazendo orações repetidas porque ouviu outras pessoas orando assim. Esse aqui foi nos pés, mandou a real e chegou pedindo a mão. Deus está dizendo para a gente: fala a verdade. Se você estiver nos pés, eu te ofereço minhas mãos. Se vier procurando a mão, mas se vier humilhando-se aos pés, a mão é sua. O Senhor está dizendo para alguém: chegue aos pés e você vai ter as mãos. Rogo-te que vais em minha casa e põe a mão sobre a minha filha para que ela sare viva. Qual é a fé dele? Qual é a fé dele? A fé dele é o seguinte: minha filha só pode ser curada se Jesus for lá e colocar. Aí Jesus vai negociar isso? Vai dizer: não, você tem que crer como centurião. Não, você tem que ter a fé da mulher do fluxo de sangue. Eu acho isso lindo no reino de Deus. O quê? Equidade. Jesus trabalha de acordo com a sua fé. Se você diz assim, ó, é ainda esse ano, e não diz a data, é ainda esse ano. Mas se você disser assim, é esse mês, o reino espiritual se move para este mês. Ele diz que vai, ele vai. Ele sai dali e começa a caminhar. Jairo vai dar o endereço, Jairo vai dar o caminho. E é nessa caminhada que isso tudo vai acontecer. Que a multidão aperta, que a mulher do fluxo de sangue recebe. E eu já caminho para o final nesse contexto aqui. Vamos pular essa mulher e vamos direto para Jairo. O que acontece? Enquanto Jairo está levando Jesus para a casa dele, a mulher pega esse caminho, toca na orla das vestes de Jesus e imediatamente ela é. Enquanto Jesus para a caminhada para saber quem foi que tocou nele, o tempo está rolando ali. E Jairo está dentro desse tempo, subordinado ao tempo de Jesus. Jesus já aceitou ir para a casa dele. Isso deveria tranquilizá-lo. Isso deve te tranquilizar. Olhe para cá. Não a chegada de Jesus aonde ele disse que chegaria, mas o fato de dizer que ele vai com você até lá. Mesmo que ele ainda não tenha chegado, olhe para mim. Isso deve te tranquilizar. Olhe para mim. Não fique ansioso, desesperada com o fato de você ainda não ter visto Deus cumprir aquilo que ele falou. A garantia de Jesus é a sua palavra. O que isso significa? Significa que a palavra dele e ele são a mesma coisa. Então, quando ele te dá a palavra dele, mesmo que ele ainda não tenha operado materialmente aquilo que ele falou, você já está garantido pela palavra. Logo, você não precisa esperar ele fazer para celebrar. Não precisa esperar ele fazer para acreditar. Só o fato de saber que ele está caminhando para cumprir, isso já deve lhe garantir paz no caminho. Eu vou falar de um jeito que você vai entender. É como se Deus tivesse dito: tá, eu vou lá.
Se tem WhatsApp, era só ele mandar um zap na hora para a mulher e falar: mulher, fica tranquila. Ele aceitou. Ele está indo para a nossa casa. E ela certamente ouviria no acelerado: mulher, ele aceitou, ele está indo para a nossa casa. E isso é a garantia, ok? Isso é a garantia. Só que no caminho, completa aí pra gente encerrar junto, bora, a mulher do fluxo de sangue vai tomar o tempo do milagre de Jairo. Então aquilo que era emergência virou socorro urgente. Porque enquanto Jesus para descobrir quem tocou nele, vai chegar gente da casa de Jairo, dizendo que não precisa mais levar Jesus até lá, porque a menina que estava doente agora já está. Agora, qual é a fé de Jairo? Qual é a fé de Jairo? De que se Jesus tocar na filha dele, ela vai... Quem lembra? Ela vai... Deixa eu ver se você está lembrando mesmo, está meio confuso as vozes. Ela vai viver ou ser curada? Ser curada, porque a fé dele não era para a ressurreição, a fé dele era para... E tem diferença, Camila? Você sabe que tem. Quem aqui já teve fé para curar a dor de cabeça de alguém? Orou e foi curado, diga amém. Agora é todo velório que você chega e diz para o dono do defunto: não chores. Não, porque você sabe que a fé para curar é uma e a fé para ressuscitar? Tem níveis de fé? Tem, por isso tem tamanhos de milagre. Jesus disse para os discípulos no meio da tempestade, quando acordaram ele: até quando vocês me terão convosco, homens de pouca ou pequena fé? Então responda aí com inteligência: fé tem tamanho, sim ou não? A fé de Jairo era para cura ou para ressurreição? Cura. Só que Jesus já sabia, irmão, que no meio do caminho a menina ia... Só que era também no meio desse caminho que Jairo ia ver que Jesus também operava de maneiras diferentes da sua expectativa. Porque qual é a fé dele? Só pode ser curado se por ele for? Bora! Só pode ser curado se por ele for? De repente ele viu uma mulher imunda tocar e ser curada ela. Por mais que ele esteja incomodado de que ela esteja tomando o tempo que é dele, a verdade é que ele está vendo que Jesus pode muito mais do que ele imaginava. Quando vem e dizem para ele: não importune mais o mestre, a tua menina já está morta. Na fé humana dele, ele poderia ter pensado: agora já era. Só que ele está diante de um feito maior do que a expectativa inicial que ele tinha quando buscou. Agora você entende porque Jesus não está fazendo, não está arrumando, não está curando, não está entrando onde você queria que ele entrasse no seu tempo. É porque você não tinha fé o suficiente para ver o que ele ia fazer lá. Então ele vai permitir acontecerem coisas no caminho, coisas que não estavam no seu prognóstico, coisas que não estavam no seu diagnóstico, porque através destas coisas a tua fé será aumentada, a tua vida será edificada, a palavra de Deus será redobrada. Sobre aquilo que você imaginava que ele faria. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Ele está dizendo: eu não estou te castigando, eu estou te preparando para algo maior, algo que em 2023 você ainda não estava pronto, algo que em 2024 você ainda não estava pronto, mas diante do que eu vou permitir acontecer no caminho, aquilo que você chamou de atraso, aquilo que você chamou de erro, aquilo que você chamou de confusão, era minha mão aumentando a tua intenção, aumentando a tua expectativa, te mostrando que quando você sustenta o que você trouxe, eu coloco por cima disso o que você não tinha. Deus vai usar a tua fé inicial como base para dobrar o tipo de fé que você precisa para chegar no lugar que você precisa. Deus está dizendo: sustenta o que você tem, eu vou trabalhar com o que você... Mas não vai ficar só nisso. Eu vou te dar o que você não tem, se você aguentar manter o que você... Como é que eu mantenho o que eu tenho, Camila? Do mesmo jeito que Jairo manteve. Como é que ele manteve? Ah, gente, de um jeito duro de se manter. E desde ontem essa palavra gritou no meu coração quando eu estava no culto aqui. Anteontem. Para mim a parte mais difícil da vida de Jairo é exatamente esse ponto. É ver quem chegou depois receber primeiro o que você pediu antes.
Se eu não pregasse nada do que eu preguei e eu pregasse só isso, eu sei que eu entreguei uma profecia hoje aqui. Porque Deus falou isso comigo acerca de vocês como igreja. E agora eu não falo como pregadora, mas como profetisa do Eterno, enviada a este lugar. Se vocês suportarem, com o coração limpo, sem murmuração na boca, aguentarem a ver que outros que chegaram depois receberam exatamente o que vocês pediram antes, o que vocês se esforçaram para receber antes. Porque, irmãos, eu não estou inventando não, é só você olhar o texto por outra perspectiva. Jairo queria uma cura e não uma ressurreição, sim ou não? A mulher foi pedir ressurreição? Não, a mulher foi ser... Ela tocou em Jesus e recebeu primeiro o que ele tinha pedido antes. Ela recebeu a cura. Agora se liga, enquanto ela recebe cura, que era o que ele pediu primeiro, por Jesus curar ela e dobrar o tempo no caminho, a casa dele se agrava. A garota que outrora estava viva, agora está morta. Sabe lá se foi pelo tempo que usou-se, enquanto ele administrava esse tempo para gerir o milagre e a confissão de fé de uma mulher que para ele era imunda. Eu vou mais profundo agora, não é a Bíblia quem diz isso, sou eu. Quem sabe ele não conhecia essa mulher, porque ele tinha que garantir que ela ficaria fora da sinagoga. Ela era imunda. E de repente alguém que sempre esteve acostumada a receber depois, a ver depois, a ser purificada depois, ele está vendo que agora essa pessoa recebeu na frente dele. E o que me impressiona, eu amo a verdade de Jairo. Qual, Camila? Eu vou falar a real. Eu não acredito que ele está de boa, não. Eu tenho para mim que ele está angustiado, pesado, não está com o coração bom não. Nessa hora o coração fica meio peludo. Só que ele não fala nada. Nessa hora vem a notícia ruim da casa e ele não fala. Olha para mim, se você não tiver fé para profetizar no que acredita, se você conseguir se manter calado, já ajuda. Lembra de Zacarias? O anjo deixou ele mudo. Alguém pode pensar que isso é castigo, mas foi proteção. O que ele está dizendo? Nem sempre você vai ter fé para cooperar, mas se você aguentar calar, isso já ajuda. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo, vai ver, você não se vê o profeta que queria ser. Você ainda não se vê a mulher de fé que você queria ser. Você não consegue olhar para aquela luta e liberar uma palavra de fé. Deus está dizendo, eu entendo o teu momento. Só fecha a boca, porque se você não falar besteira, isso vai manter o caminho do milagre aberto. Fecha a boca. Ele ficou calado. Quando ele ficou calado, Jesus responde. Agora eu quero que você entenda, Jesus não responde os que trouxeram a notícia ruim. Jesus responde a Jairo. Ele diz assim, quando vê que trouxeram a notícia de que a filha morreu, ele diz assim, Jairo, não temas, crê somente. Só que Jairo não falou nada, mas Jesus sabia o que ele pensava. Quando você não fala o que não tem coragem de dizer, Jesus fala o que você precisa ouvir para aguentar ficar calado. Não temas, crê somente. Trouxeram uma notícia e Jesus fala com Jairo. Por que Jesus não falou com eles? Porque Jesus não fala com quem traz a notícia. Pare de gastar seu tempo de relacionamento com Deus pedindo Deus para responder quem fala. O tempo de Deus não é para quem traz a notícia, é para quem está buscando o milagre. Jesus está dizendo, eu vou falar é com quem busca. Eu vou animar é quem busca. Eu vou reanimar a fé de quem busca. Não use o tempo da sua busca para Jesus visitar quem bate a língua, quem xinga, quem fala mal, quem espragueja, quem amaldiçoa, quem difama, quem faz fofoca, quem traz verdades violentas. Jesus está dizendo, a minha palavra é para quem busca, a minha palavra é para quem acredita, a minha palavra é para quem persevera, a minha palavra é para quem não murmura, a minha palavra é para quem permanece. Não temas, crê somente.
Jesus continuou caminhando para a casa do homem. A menina já tinha morrido, mas Jesus continuou caminhando. Às vezes a maior alegria da nossa vida não é ver o que Jesus vai fazer, é ver que Ele não nos deixou. Mesmo quando a gente vê que já não tem mais como fazer o que a gente queria que Ele fizesse. Ele chega na casa de Jairo, bota para fora quem estava chorando, deixa perto os discípulos mais chegados. Talita cumi, menina, a ti te digo, rapaz, tirou a menina da morte como quem desperta um adolescente do sono. E a garota levantou como adolescente, cheia de fome. E Jesus disse, dá de comer a ela. A menina levantou. E Jairo viu que valeu a pena toda a renúncia. Por que valeu a pena a renúncia? Porque ele sabia o que ele queria. Olha para cá. Quando você não sabe o que vai ganhar, você não tem força para deixar. Todas as vezes que você quiser relativizar o mundo espiritual, sem ter consciência do que você vai ganhar, você não tem força para deixar o que precisa ser deixado para trás. Agora, quando você entende o que você quer ganhar, você bota numa balança o que você quer ganhar e o que você precisa deixar para ganhar o que você quer. Quando você entende que o que você quer ganhar é grande, é maior e é bom, deixar é um desafio, mas não é maior do que o desejo de querer. Sabe aonde há maior desejo de morte? Quem não descobriu ainda maior propósito de vida. Salvação, milagre é a mesma coisa. Quem faz as contas sempre começando pelo o que eu vou perder, não tem a menor ideia do que vai. Porque quando você sabe o que você quer, a conta do que você vai perder é secundária e não primária. Primeiro você olha o que você quer ganhar. O que faz um menino apaixonado chegar e trocar letra com a menina? O que faz uma menina atender a um convite ou aceitar um encontro com um menino? O que faz um homem cortejar uma mulher? Ele não pensa em momento nenhum o que ele vai ter que vencer. O que fortalece ele aí tremendo, gaguejando e às vezes até falando besteira é o alvo, é o que eu quero. Quem está entendendo, diga amém. Vice-versa, irmão. Você sempre vai falar besteira perto de quem você gosta. Quando eu digo besteira, não é palavra torpe. Você nunca vai demonstrar toda a sua inteligência perto de quem você admira. Pelo contrário, perto de quem admira, você fica até meio... Ai, que raiva que dá. Você sai do encontro de perto de alguém que você reconhece como uma referência e você sai repetindo as coisas que você falou. Você diz, mano, cara, nada a ver com o que eu falei. O que houve, cara? Agora, se você está perto de alguma pessoa que não mexe com você, você é um poliglota, você está de boa, você não espera nada, ok? Você não espera nada. Agora, de quem você espera, você treme. Você não faz o que é certo. E o que é que faz você se manter num ambiente desse? O desejo de querer estar com aquela pessoa, de ver ou de querer possuir aquela pessoa. Por que você não está conseguindo viver a vida espiritual que você queria viver? Porque você está começando pelas contas do que você vai perder. E isso está arrebentando com a tua vida. O processo do tempo em não receber o que você queria no seu tempo não é Deus te castigando, é Deus preparando coisas maiores para você. Camille, como eu vou alcançar? Deus deu para a mulher do fluxo de sangue uma cura, mas deu para Jairo um testemunho que abalou seu bairro. Vamos falar a verdade? O que é maior? Uma cura ou uma ressurreição? Então quem recebeu o maior milagre? Jesus está dizendo, se eu estou dando para outras pessoas primeiro o que você me pediu, não é porque eu não vou fazer o que você imagina, mas é porque eu decidi fazer algo maior do que o que você me pediu. Coloca isso na sua cabeça. Quem entendeu, diga amém. Eu quero fazer uma oração agora antes de encerrar. E que oração é essa, Camila? Por pessoas que por um tempo... Eu vou levantar 2 palavras de oração. 60 segundos cada uma. Primeira palavra de oração. Sentado mesmo como você está. Não precisa se levantar agora. Só vai orar comigo. E eu só vou orar por pessoas que já desejaram muito viverem momentos melhores do que os que estão vivendo agora. Só que as notícias do meio do caminho arrefeceram a sua fé. Você já se viu pregando num púlpito como eu hoje aqui, mas agora você não se vê mais. Você viu outras pessoas que chegaram depois.
atenderem esse chamado e aparentemente serem bem-sucedidas primeiro, e você já não se vê mais exercendo ele. Mas não é porque você não quer mais, é porque você não se vê mais. Você viu tanta gente passando em sua frente? Se arrefeceu no seu coração o desejo de algo, e hoje você não consegue mais desejar, ter intenção de receber algo da parte de Deus. Porque quando você pensa o tanto que você vai perder, você diz: eu não tenho força para perder isso. Camila, eu não tenho força para orar 1 hora por dia. Camila, eu não tenho força para tirar um dia da minha semana e ao invés de ganhar dinheiro, vir para o culto servir na igreja. Camila, eu não tenho essa condição. Se você hoje está nesse pensamento, mas sua vida não melhora, porque você sabe que parou de fazer conta do que ia ganhar e só começou a fazer conta do que ia perder. E por isso perdeu a força. Você não consegue mais orar o tempo que orou um dia. Não é porque não tem mais esse tempo para orar, mas é porque no tempo que você tem, você não sente mais o que você sentia. Camila, eu quero hoje aqui pedir a Deus que volte a me dar força para desejar coisas que eu deixei para lá. E hoje, enquanto você pregava, o Espírito Santo de Deus me inspirava e dizia: não deixa para lá, crê somente. Sustenta o que você queria, mantém o pedido que você me trouxe. Fecha os teus olhos aí, curva a sua cabeça se você se encontra nesse convite. Agora não vem de qualquer maneira não, fala qual é a área que você deixou para lá. Talvez Deus te chamou para ser um profeta e você deixou para lá. Talvez Deus te chamou para abrir um negócio quando você chegou aqui, mas hoje você é funcionário de alguém que trabalha com o que você queria trabalhar, porque você deixou para lá a empresa que Deus queria te dar. Fecha os olhos. Você vai pedir a fé de Jairo. Era uma fé que não era grandiosa, mas era suficiente para começar. Fecha os olhos e peça isso. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, debaixo da tua palavra, em linha com a tua palavra, eu quero humildemente, Senhor, pedir a operação das tuas mãos no meu coração, na minha mente. Me quebranta, tira de mim a vergonha de querer me humilhar, porque se humilhar diante do Senhor não é uma vergonha, é um privilégio. Em nome de Jesus, nessa noite do dia 18 de outubro do ano de 2024, nós queremos erguer um altar, Senhor, de recomeço. Nós queremos continuar de onde paramos. E aquela área da nossa vida, aquele casamento prometido, aquele relacionamento prometido, aquele green card prometido, aquela cidadania prometida, aquela empresa prometida, aquela área da minha vida que eu tinha fé, que eu tinha intenção, que eu tinha desejo, mas por ver outros conseguindo, em vez de edificar a minha fé, eu me perdi. E nesta noite eu te peço perdão e eu quero te pedir, não me deixa deixar para lá. Traz de volta a esperança perdida, traz de volta aquela fé rudimentar, aquela fé que não é um palácio, mas é um alicerce, aquela fé que não é uma parede, mas é um alicerce, aquela fé que ainda não é um muro, mas é um alicerce que sustenta tudo que tu queres acrescentar nessa jornada. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Edifica a nossa fé original, para que ela seja a base, para que tu acrescente coluna, viga e todo mais que tu quiseres fazer nesse processo. Pedimos, Senhor, nos dá noção de prioridade, não nos deixa ser ouvintes apenas dessa palavra, mas praticantes dela. Por isso nós oramos em nome de Jesus, crendo. Quem concorda, diga. Fica de pé num salto de glória.